Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 9, Jesus faz uma declaração e diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores, muitas vezes, eles são vistos como pessoas que não reagem, como pessoas que às vezes aceitam o erro dos outros sem questionar, aceitam as afrontas sem revidar nada. O pacificador muitas vezes é visto como alguém sem reação, como alguém que prefere sempre perder uma discussão ou que não quer se incomodar. Muitas vezes os pacificadores são vistos desta forma. Porém, no contexto bíblico e no exemplo nosso que é Cristo, ser um pacificador não tem a ver com ser simplesmente passivo, ficar inerte em meio a uma situação, deixar para lá. Ser um pacificador não tem nada a ver com isso. Ser um pacificador está ligado à sabedoria. Sabedoria. Provérbios capítulo de número 15, versículo de número 1, diz assim: A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então aqui nós vemos que uma reação de palavras, ela tem a sua forma correta. Tem como nós falarmos para alguém o que ela precisa ouvir e o que nós precisamos falar de uma forma branda, de uma forma educada, de uma forma com o Espírito Santo, com sabedoria. O escritor de Provérbios está dizendo isso. A resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Mais uma vez eu digo, ser um pacificador não tem a ver com passividade. É alguém que está posicionado com sabedoria. É alguém que dará a resposta certa, no tom certo e na hora certa. Vamos adiante. Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 17, diz assim: Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Ou seja, a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Ela não tem mistura alguma. Os pacificadores que o Senhor Jesus está falando aqui, que serão bem-aventurados, são aqueles que irão aplicar uma palavra pura, que vem do alto, com sabedoria do Espírito Santo. Depois, pacífica, é em paz. As obras do Espírito, elas são operadas em paz, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Muitas vezes nós achamos que ser um pacificador é ser parcial e ser hipócrita. O que é um hipócrita? Alguém que sofreu uma ofensa, ele precisa resolver aquela situação. Ele não se posiciona em sabedoria naquela situação e diz assim, deixa para lá, tá tudo bem. Mas dentro dele existe uma guerra terrível acontecendo. Mas em favor de se tornar alguém passivo, em favor talvez de não se incomodar, ele prefere dizer que está tudo bem. Ele prefere não ter uma conversa um pouco mais difícil. Ser um pacificador não é ser hipócrita e dizer que está tudo bem, enquanto dentro da pessoa não está tudo bem. E o texto continua, Tiago capítulo 3, versículo 18, agora ele diz assim: Ora, o fruto de justiça semeia-se na paz
para os que exercitam a paz. Os frutos de justiça, eles devem ser semeados em paz. Eles devem ser aplicados em paz. A justiça de Deus, ela deve ser aplicada em paz. Toda ofensa ou toda situação difícil que é colocada em jogo ali a nossa paz, o exercício dos frutos de justiça que irão resolver aquela situação, eles precisam ser semeados na paz, no exercício da paz. Como que funciona isso? Todas as vezes que Jesus era ofendido, que Jesus era afrontado, que Jesus era humilhado, todas as vezes vinha uma mensagem após a ofensa. Por quê? Porque toda ofensa que nós recebemos, toda humilhação que nós recebemos, é uma porta aberta de intimidade com aquela pessoa que nos ofendeu. Eu costumo dizer isso. A ofensa é uma porta aberta para o Evangelho. Porque só pode nos ofender quem tem um mínimo de intimidade conosco. Alguém estranho passar na rua, te falar alguma coisa, você não vai nem ligar. Agora, quando alguém consegue acessar este lugar em você e te ofender, te humilhar, é sinal que essa pessoa já tem um acesso a você. Então é a hora de não afastar, mas de, assim como Jesus, trazer sabedoria, trazer paz e começar a trabalhar aquela situação. É claro que nós não vamos resolver todos os nossos problemas no mesmo dia. É claro que existem situações que nós vamos fazer depósitos diários de justiça, depósitos diários de oração, de palavras, até nós trabalharmos toda a situação. Mas entenda, Jesus está dizendo assim, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. O que os filhos de Deus fazem? Eles manifestam as virtudes de Deus. A palavra diz que toda a criação está ansiando com dores de parto pela manifestação dos filhos de Deus, de filhos que se posicionam, de filhos que são educados, que são mansos, assim como Jesus, que são humildes como Jesus, que são pacificadores como Jesus, que trazem as coisas para o campo da paz para serem resolvidas. É isso. Trazer as coisas para o campo da paz para serem resolvidas. Não ser hipócrita e dizer que está tudo bem enquanto está acontecendo uma guerra e você não quer tratar aquele assunto para poder não ferir a outra pessoa. É trazer as coisas para o campo da paz, para o campo da sabedoria e ser um pacificador. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.